Oi, gente, tudo bem? Essa aqui é a nossa primeira revisão desse semestre. Eu sempre gosto de trazer uma revisão a cada 4 aulas, mais ou menos, assim, que dá mais ou menos a cada 2 semanas, justamente para que a gente não se perca nos conteúdos com o passar das aulas, né? Essa aqui vai ser também uma aula para dar um aviso sobre a monitoria, né? Vocês já devem ter recebido nos grupos do Facebook e tudo mais, que a gente precisa prestar contas, né, no cursinho para a prefeitura e tudo mais. Então as monitorias, as presenças vão ficar necessárias agora. E aí toda vez que uma aula for postada, sempre é no mesmo dia que acontece. No caso, as nossas estão acontecendo um pouquinho antes do horário do cursinho, né? Que começa às 7 da noite, então sempre é às 6 e alguma coisa que a gente começa. Eu sempre vou mandar no grupo para vocês, vou mandar um link. E a presença é uma coisa que é para a gente trocar ideia, né? Para rolar um engajamento de vocês lá também. E aí, se vocês tiverem dúvida, alguma insegurança, vocês podem conversar comigo por lá. Tudo bem? Mas agora começando ao conteúdo da nossa aula, a gente começou a ver esse semestre o uso do lápis de cor, né? E aqui no caso, o que eu recomendei para vocês para a prova de desenho da Unesp foi justamente o aquarelável, que justamente porque ele tem um pigmento mais vivo, quando você vai utilizar ele para pintar, propriamente dito, o pigmento sai muito mais vivo e ele é mais macio. Então, como seria tipo você preencher uma folha com 6B, é muito mais suave do que o HB. E aí ele fica vivo por mais tempo e tudo mais, e é uma junção de cores um pouco melhor. E eu acho também importante, não é porque é aquarelável que você vai usar água no seu desenho, você não pode usar água, assim, no caso. Até porque o uso do pincel e água não faz parte dos materiais pedidos no vestibular. O aquarelável, a característica de aquarelável seria justamente só pelo pigmento mesmo, por ser mais macio, não o uso da característica dele de aquarelável. E mesmo se você não puder ter o lápis aquarelável, tá tudo bem também, que o uso do lápis comum já é o mais do que ótimo para você atingir um bom resultado. Inclusive, só comentando, na aula passada que eu fiz com lápis de cor, eu usei um não aquarelável. Para você pintar com lápis, você utiliza a mesma dinâmica dos lápis anteriores, né? Que a gente viu no último semestre, que era o 2B, HB e 6B. Você utiliza a ponta do lápis, aqui eu deixei separado, depois eu vou gravar uma parte no papel. Você usa a ponta do lápis no papel para você desenhar. Você não utiliza o lápis deitado assim no papel. A ideia é que justamente você utiliza fazendo pequenos círculos para você preencher. No começo não é bom você colocar uma pressão muito grande porque você achata o papel com a pressão do lápis e aí fica difícil de entrar outro pigmento ali. Então é sempre bom você começar um pouco mais suave e você ir acrescentando tanto as outras cores quanto a pressão no papel. E aqui eu peguei esse exemplo, essa foto bem próxima, justamente para mostrar, tipo assim, você deve utilizar a ponta, pode utilizar ele um pouquinho deitado, assim, mas você ainda assim vai estar desenhando com a ponta. Se você desenhar com a lateral, você não vai preencher de uma maneira muito bacana. E combinação também de cores é uma coisa que não é muito difundida entre os lápis de cor, né? Então é justamente isso, que você pode juntar uma cor com outra para chegar num tom novo. Você pode passa, por exemplo, um laranja e você passa um amarelo e você passa um outro amarelo para tentar trazer ele para uma cor mais clara. Ou então você passasse um azul com um roxo para representar alguma cor de uma fruta, por exemplo. Se você quiser algum exercício que possa testar um pouco dessa mistura de cor, seria justamente aquele que eu tinha dito sobre você desenhar frutas, né? Pegar uma referência de fruta e reproduzir a imagem dela. Se você reproduzir uma imagem, você vai ter um pouquinho mais de facilidade com essa parte de mistura de cores. E uso de tons mais escuros para sombras também, né? Tipo de variação de luz. Quando você for misturar, por exemplo, eu quero fazer algo que seja um objeto verde e ele está indo para uma direção de sombra, então você utiliza vários tons de verde para você construir o seu gradiente, né? Que é justamente essa variação de cores. Aqui eu trouxe esse exemplo prático, que aí dá pra ver tipo, que misturar cores é uma coisa que deixa o seu desenho muito mais vivo, né?
Aqui no caso seriam mais esses dois quadrados mais preenchidos de baixo, que você pudesse ver um pouco mais disso. E o uso do lápis branco, que é um lápis que muita gente passa a vida inteira sem saber para que serve, e ele é justamente para uma finalização. Você usa ele passa ele por cima das cores que você já fez para fazer um achatamento do papel, para deixar ele com uma qualidade superior. Você tira a textura do papel que o lápis acaba deixando e aí deixa o seu acabamento muito, muito melhor, muito mais superior assim. Você pode utilizar um pouquinho depois das cores que você utilizou por cima, se você se sentir melhor dessa forma. E aqui também falando sobre a administração do tempo na prova, né? É importante que você leia o enunciado para você saber o que você está, quais são os critérios de avaliação, que isso é muito importante, porque se você souber os critérios de avaliação, você vai saber aonde trabalhar, aonde você deve despender o seu esforço. Prestar atenção nas informações básicas, que é a escala. Ele fala, esse objeto deve ser ampliado tantas vezes, ou então faça um objeto que pegue o centro da folha. A posição onde você tem que deixar o seu desenho, a posição da folha, se é o retrato ou paisagem. No caso, o retrato é aquela folha em pé, paisagem é a folha deitada. E os materiais que você pode utilizar também na sua prova são importantes, para que você não acabe deslizando em informações simples, no caso. Aqui eu trouxe esse exemplo, não precisa ser necessariamente exatamente nessa ordem aqui no caso. Mas uma coisa que eu fiz no dia da minha prova foi reservar das 2 horas, 1 hora só para criação. Então, tipo, não tenha medo de você, se você estiver fazendo seu desenho de criação, não tenha medo de você pensar bem na sua ideia antes de colocar ela em prática. Não que você precise gastar 1 hora em criação, entendeu? No caso, se você teve uma ideia muito boa no começo, manda ver, sabe? Mas é bom você estruturar bem a sua ideia para que você possa ter uma parte de finalização um pouco melhor. Normalmente eu utilizei o tempo da minha prova 1 hora para pensar e a outra hora só para desenhar. E deu tempo. Mas aí você vai ver da sua velocidade, isso é uma sugestão que eu estou deixando só. De você pensar na sua ideia, principalmente quando você for fazer essa prova. Ler o enunciado é importante, né? Como eu tinha dito. Opa, acho que voltou aqui sem querer o slide. E as compras de materiais, né? Que eu tinha passado para vocês. Esse semestre a gente vai trabalhar com lápis colorido, né? Eu deixei a recomendação de no mínimo 24 cores. O ideal seria 36, assim. Mais do que isso eu acho que não é tão necessário. Mas 24 cores já dá para se virar muito bem. E às vezes também a gente acaba esquecendo no dia da prova de outros materiais simples, né? Que é o apontador para o seu lápis e borracha e a caneta preta que você vai precisar para colocar o seu nome na prova. Aqui seria um exemplo, pode comprar aqueles da Faber-Castell, é a marca mais recomendada mesmo. E é justamente você pegar um desses de 24 cores já está muito show. E também tem uma outra opção que eu acho que pode ser mais interessante até, que é o lápis com duas pontas. E aí ele vem com duas cores. Então você tem o dobro das cores pelo mesmo número de lápis. E eles são baratos também e igualmente funcionais, né? Esse é o lápis, eu já comprei um desses, eu gostei do desempenho dele. Você consegue economizar dessa forma. E se você estiver com dificuldade em fazer a compra, entre em contato comigo, que a gente vai... Posso falar com a galera do Ferradura para ver o que a gente pode fazer. Se você de fato não conseguir, pode mandar mensagem, pode ser no privado mesmo. Tudo bem? Eu vou agora aqui pro papel. Bom, gente, aqui fazer a parte prática para vocês, mostrar como se utilizaria. Fiz esse esboço aqui previamente, só para a gente chegar na parte direta de colorir com lápis de cor. Quando você vai utilizar, como eu falei, você utiliza a ponta do lápis, não deitado. Não utilize ele assim, utilize ele assim, mais em pé, entendeu? Aí o preenchimento você vai fazer justamente com ele, com o próprio lápis, fazendo assim, esses vários pequenos círculos, igual você utilizou nos outros lápis anteriormente, 2B, HB, 6B.
vai preenchendo todo o rolê, não coloca muita pressão no começo. Ó, eu utilizei esse lápis verde, e aí você pode pegar um outro tom de verde, ó, que ele é um pouco mais escuro, justamente para continuar o seu desenho. Nessas bordas você pode fazer um pouquinho mais reto assim, para deixar bem definido as laterais do seu desenho. Ó, peguei um outro tom mais escuro aqui agora para continuar. Pode fazer a sobreposição, ó, você pode ver que eu estou pintando numa área que já foi pintada anteriormente. Pode voltar também nas cores anteriores, se você quiser deixar alguma área um pouquinho mais suave, fazer uma cor indo para cima da outra, igual eu tô fazendo aqui. E ó, vocês vão criando gradiente assim, aqui tá mais claro, vai indo pro mais escuro. Ó, eu costumo sempre passar tipo uma área para fora e uma área para dentro para ajudar a criar esses gradientes. Ó, você pode ir até em cima de outras áreas mais claras assim, deixando tudo mais homogêneo assim, tudo com uma aparência só. Aqui eu uso uma pressão bem mais baixa no lápis quando estou em áreas mais superiores, que é justamente só para dar uma juntada no rolê todo. E aqui a área mais escura de todas, que é a área preta. E ó, aqui você já pode colocar um pouquinho mais de pressão, se você quiser deixar já a parte preta bem definida. E aí você volta assim com suas outras cores. Dá uma pressãozinha a mais também. Criar essa variação. Aqui que está essa parte está bem próxima do preto. Estou usando bastante pressão aqui no lápis já. Apertando mais para deixar ele mais natural assim a sombra. Olha só, já tem um gradiente feito assim mais ou menos. E você vai vindo depois com os lápis. Pode revisitar os lápis que você já utilizou. Tentar trazer as cores um pouco mais vivas assim. Não é um problema você ficar trocando constantemente de lápis. Botando mais pressão em algumas áreas, menos pressão em outras. Pode vir até com os lápis mais claros para baixo assim também, que é um negócio mais homogêneo. E aí você vem com o lápis branco, famoso. E aí você vai usando ele para achatar o papel. E aí você pode usar mais pressão
justamente para você chegar numa textura sem aparecer o papel. Vai virar uma coisa só. Você utiliza o próprio lápis para você construir uma textura mais lisa, como se fosse uma foto mesmo. Dá um acabamento muito interessante, deixa o seu desenho muito mais bem amarrado, assim, não fica parecendo menos lápis e mais uma coisa, uma imagem só. Aí você pode vir depois com os seus lápis coloridos, eu costumo fazer isso, para dar até uma avivada assim nas cores depois. O pigmento não vem tão forte depois de você ter achatado, justamente porque o papel já está preenchido no caso. Mas pode ser uma boa ferramenta para você, assim, você vê que tem algum lugar que ele não está muito bem definido, chega ali com o lápis, dá um confere, bota uma pressãozinha a mais, assim, você vai preenchendo cada vez mais o seu papel desse jeito. Aqui no caso eu tive mais tempo para dar bastante atenção para uma área pequena. Na prova talvez vocês não tenham tanto, isso depende um pouco também da velocidade, de como vocês desenham. Mas é justamente isso, se você chegou nesse gradiente e você passou o lápis branco, já fez a finalização, isso aqui que eu estou fazendo é um a mais assim, sabe? Não é algo que precisa ser feito. É justamente só para dar um acabamento maior, utiliza bem o tempo da sua prova. Se você sentir que você já acabou, dá um salve depois assim no lápis, dá uma reavivada na cor. Olha só, tá vendo? Isso tudo foi feito com lápis de cor. Esse lápis que eu estou utilizando é da Faber-Castell, mas ele não é aquarelável. Aqui, ó. Ele é um lápis comum. Ele vem até com os nomes, inclusive. Mas ele chega num resultado bacana, assim, ó. Vocês podem ver que ele vai ficando cada vez mais bem amarradinho, mais homogêneo. Justamente por isso, porque está passando o lápis e ele já está com um acabamento bacana. E aí você já tem o seu desenho bem definido. Aí você pode vir depois, fazer uns a mais, assim. Tipo, fazer uma sombra. E aqui, definir melhor essa parte aqui, que eu acho que dá pra dar um acabamento mais bacana. Ó, ele com o preto assim, bem de leve. Aqui. Para fazer um gradiente, ó, aqui no meio da sombra, coloco um pouquinho mais de pressão. Aí eu vou indo para os lados de fora, eu vou deixando mais suave. E aí, vem com lápis branco. Deixando um rolê mais homogêneo. Aqui deixa eu só fazer uma pequena correção. E é isso aí, gente. Olha só, que bonito ficou. Deixou todo esse gradiente bem definido. Começa de uma cor bem clara, vai caminhando. Ó, eu utilizei vários tipos de lápis também, ó. Utilizei todos esses pra... Teve acho que um ou outro que eu não utilizei, mas foram vários tons de verde. Isso para fazer esse primeiro exercício, que ele é bem simples para você compreender esse rolê de você pegar uma cor e ir transitando para outra. Ó, repara bem que aqui é muito diferente daqui. Ó, esse é o lápis mais escuro que eu utilizei, sem ser o preto, né? E esse é o mais claro. E a partir disso você meio que vai construindo o seu rolê. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisa, tamo aí para tirar dúvida.